E aí, Tia? Onde que nós estávamos? Eu nem tenho a menor lembrança. Eu acho que a gente estava. Bom, a gente estava em São Paulo, a senhora tinha, depois do casamento, a senhora falou um pouco da Virgínia, falou. Não, eu estava falando da casa, Da casa, é da verdade. casa, não é? Vontade de construir. Eu me lembro de uma propaganda que eu estava toda entusiasmada, dizia assim, The third step to happiness, ou the second step to happiness. O primeiro era o casamento, e o segundo, se não, era o terceiro. O primeiro o casamento, o segundo o filho e o terceiro a casa. Então, mas a Virgínia nasceu, eu morava no apartamento, na rua Brasílio Machado. E aí meu sogro nos deu terreno e nós fomos, procuramos o Carlos Botti, que era piloto, amigo do Bira, que nós vivíamos no Campo de Marte, né? Essa parte a senhora contou, inclusive a senhora contou a forma do esboço que ele fez, o É, desenho da casa, e a senhora mencionou até que ele tinha aquele puxado da frente, parece que ele tinha ali se teve enganado. um erro de cálculo que ele só descobriu depois da casa já pela metade, aí ele consertou com, com aquelas faixas de madeira, ficou bonitinho. Quantos anos a senhora morou naquela casa, tia? Acho que 39 anos. Eu morei de 1938 até 76, por aí. Quer dizer, todo mundo nasceu Todo ali, mundo cresceu. nasceu e casou de lá. Todos os meus filhos. E batizei muito neto lá e fiz aniversário de criança Eu me lá. lembro das festas de Natal. Tinha nos natais. Fiz aquele salão, uma das reformas eu fiz o salão Lá no lá de fundo. trás, que era. Eu fazia escritório, fiz meu ateliê lá e servia para festa também. Ajudava bem a casa, ficou gostoso. A casa É uma pena ter mudado o bairro como mudou, porque meu sonho era ficar lá eternamente, enquanto eu estivesse por aqui. Mas não era possível. Chegou um dia que não dava mais. Mas, Mas isso mas já era é muito gostoso a casa, né? muito gostoso. É a tal casa, como eu disse, que eu fiz toda aberta, né? Era bem ampla, ela não era grande, o terreno era de 10 metros de frente, mas tinha muito fundo. E o Carlos soube aproveitar, porque ele recuou a casa 15 metros. Então dava aquele gramado grande, dava uma distância boa. E teve também eu tive um paisagista muito bom que plantou aquele cipreste italiano, que também dá uma distância, dá uma perspectiva, mas ficou muito bom. A casa era muito boa, muito bonita. Está bonita até hoje. E então nós construímos a casa e o engraçado é que nós morávamos no apartamento. E quando nós resolvemos construir a casa, nós pensamos, vamos fazer economia. Tem a casa do meu sogro vazia, dando sopa ali na Rua do Guaianazes, que era da família, não alugava nem nada. Ficava à disposição de quem quisesse. Meu sogro eventualmente passava por aí 2 dias. Ele ia para o Rio, para Finados, para visitar o túmulo da mulher dele, lá dia 28 de outubro, todo ano ele passava por aí, ficava uns dias, porque ele ia para o Rio, para Finados. E uma outra pessoa, Mariquita, minha cunhada, quando vinha da fazenda, ficava lá. E nós pensamos, e eu, vamos morar lá? E nós aproveitamos, economizamos aluguel, vamos juntar para ajudar a decorar a casa quando ficar pronta. Por ilusão, porque a casa era grande, trabalhosa, tinha jardineiro, tinha empregados e tinha hóspedes. Todo mundo que vinha para São Paulo da família baixava lá. Mas foi muito gostoso, foi bom. Não deu para juntar dinheiro, mas deu para divertir. A casa era muito bonita. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar os lustres grandes, lindos. Mandei limpar e mandei pôr as lâmpadas que faltavam, né? Então, tinha já lâmpada que não acabava mais. Mas também ficar com duas, três lâmpadas num lindo lustre de cristal não faz meu estilo. Então eu arrumei a casa de acordo com o padrão dela. E a festa de 1 ano da Virgínia foi lá. Foi linda, a casa estava uma beleza. Tinha uma sala Luiz XV, onde eram essas cadeiras.
tinha uma sala Luís XVI, tinha um hall de entrada em mármore branco e preto, tinha umas cadeironas de couro. Depois tinha sala de almoço, sala de jantar, opção de dormitórios. E o porão era habitável, não é? Porque tinha lugar para hospedar bastante gente. Né? O jardim era bonito, tinha jabuticabeiras atrás e aqueles portões grandes por onde inicialmente entrava a carruagem, dava a volta, deixava a pessoa sair pelo outro lado. Né? Então, foi muito bonito. Umas fotografias minhas da vizinha ali. E a festa de 1 ano dela foi uma beleza. Iluminei a casa inteirinha. Foi bastante gente lá. Minhas amigas todas, convidei, foi uma beleza. E depois, aí comecei acompanhando a construção. E a casa ficou pronta em outubro de 38. 39. É 39, porque 38 nasceu a Virgínia. Ela fez 1 ano em 30 de abril. E nós moramos mais um pouquinho e mudamos em meados de junho, de outubro, para casa. A Juliette tinha arrumado o quartinho dela muito bonitinho. Me lembro que eu fiz a cortina, era de voal e tinha pauta musical, e pus as músicas que tocaram no nosso casamento, a parte da... Um era a Reverie de Schumann, outra, o qual eu bordei, apliquei em feltro em cima do voal, ficou bonito. Tudo era música, instrumentos musicais. O lustre, um tamborzinho que eu mandei fazer. Eu não tinha feito curso de decoração ainda, mas eu já era metida. E a casa realmente, dentro do que a gente podia, foi bem decorada, bem arrumada. Bem arrumada. Hoje, examinando a colocação, o equilíbrio, a coisa toda, estava certinha, antes do curso mesmo. E nós mudamos então no meados de outubro, e dia 3 de dezembro ela morreu. Ela morou um mês e meio naquela casa. Porque foi um baque muito pesado para nós. Eu me lembro dela, a lareira tinha aquele arco Tudor, aquele arco pontudo assim. A alturinha dela, ela entrava na lareira, ela entrava lá, no tempo da construção. A lareira era bonita, de granito cinza, foi recortado. Ela foi bem aproveitada. Depois... Quer dizer, na época foi um choque muito grande. Foi terrível. Foi uma coisa de repente. Derruba tudo. Porque ela teve uma dor de ouvido muito forte. Eu me lembro, minha casa sempre domingo foi ponto de reunião. Eu tinha os meus sobrinhos, ia lá para casa de tarde. Acho que eu tinha um sobrinho, filho da Mariquita, estavam lá em casa assistindo futebol. Não sei se era assistindo, eu acho que era ouvindo ainda, não tinha televisão. Estava ouvindo na sala, todo mundo ouvindo televisão. E eu peguei, achei ela quente. Aí nós chamamos o médico, ela estava com otite muito forte. E tratando da otite, melhorava a otite, a febre não cedia, aí os médicos disseram uma reinfecção. Que é um grave quando a infecção passa de um lado para o outro, passou para o pulmão e não teve jeito. Ela tinha ido ao médico antes de adoecer, uma semana antes, fez o check-up normal. E aquela visita mensal, que fazia tudo direitinho, não tinha nada. Mas o Pedro Alcântara, que era o médico dela, disse: a menina está brilhante. Ainda brincou, ela não tem comprimento de perna, que ela era baixinha. Então, olha, a perna dela, comprimento e largura, está quase igual. Caçou e em poucos, 10 dias, uma semana, nem sei quanto tempo foi embora. E o que a senhora pensou na hora? Assim, a senhora Eu não sei. veio uma revolta, veio uma... Não, revolta não, uma dor muito profunda, não dá para nem descrever. Agora, e a gente não pode se entregar porque tem o marido, que a gente tem medo, que sempre foi um pouquinho dado a depressão, tudo isso, também a preocupação com o marido, e a gente fica, por conta disso, a gente se força a enfrentar as coisas. Aí nós fomos para a fazenda, fomos amigos conosco, primo do Bi,
nos acompanharam, ficar um mês lá conosco na fazenda, fazendo companhia, fazendo palhaçada, a Wanda Rico e o marido Orlando. Mamãe e papai foram, ficamos, não teve Natal esse ano, ficamos na fazenda, né? Aí depois tocar a vida. Aí eu estava desesperada para ter mais filhos. Que daí que eu desandei a ter filho por atacado. E aí em outubro de 40 nasceu o Fernando. Em março de 42 nasceu o Arthur. E em outubro de 43 nasceu a Cristina. Quer dizer, quando a Cristina fez. Quando a Cristina nasceu, eu tinha o Fernando com 3 anos, o Arthur com 1 ano e meio. Eu disse, agora minha casa não fica mais vazia. Não dizia isso, mas era aquele desespero de ver gente, ver movimento, de ver um brinquedo fora do lugar, uma coisa, aquela casa sem graça, toda arrumadinha demais, né? Aí tinha com que me ocupar bastante. E eu não saía, não fazia nada fora. Quer dizer, fiquei sempre por conta deles, enquanto eles foram pequenos. Aí, pelo 40, quando foi nos anos 50 que eu comecei a pôr o pé para fora de casa. Aí eu saía com criança, passeava em festinha de criança, que eu levei vida normal, que eu não ia estragar a vida dos meus outros filhos, que nem não tinha nada com a tragédia que a gente tinha passado, né? Então, daí, quando nasceram os outros, começou uma nova vida com um pedaço de mágoa guardado lá no fundo, mas tocando a vida para frente. E como é que era o Tio Bi? O Bi é uma criatura fabulosa, que adorei toda a vida, tenho uma grande saudade dele. Nós nos entendíamos às mil maravilhas. Os problemas que ele tinha era com ele mesmo. Ele dizia que ele não se gostava. O problema do Bi, eu acho que era repressão de educação antiga, aquele negócio que a gente lê nos livros de psicologia. Ele foi... Não, a família, não é que a família fosse ruim ou tratasse mal, não, era o sistema. Com 6 anos, ele e o irmão Tomé foram colocados internos no Colégio São Bento. Saiu de lá para a faculdade quase. Saía no fim do ano, passava 3 meses de férias na fazenda, tomava o trem, chegava lá, tinha o carro de boi, esperando em Pedregulho, e levava para a fazenda, nunca mais saía de lá, a não ser para voltar para o colégio, né? E assim foi a vida deles no Colégio São Bento. Tanto que o padre que nos casou era o abade de São Bento, quem o Bi tinha ajudado a colocar as folhas de ouro lá no teto. Ele disse, olha, essa folha de ouro eu ajudei a colocar. E ele contava que assistia a missa muito, e aquele menininho acreditava que o santo sacrifício da missa era o sacrifício que ele fazia, ele assistia a missa todo dia. E ele nunca entendeu muito o que era daquilo. Agora, o Bi era uma criatura assim fantástica, lia muito, conhecia muita coisa, muito quieto. De repente você falava num pintor, falava assim, essa é da escola de Siena, essa é da escola de Siena. Você está a par disso? Não, eu sei, já li sobre isso, já vi, já sei. Tudo ele lia, conhecia bastante inglês, conhecia francês, lia muito inglês. Ele tinha passado 8 meses nos Estados Unidos, né, no tempo da Revolução, que ele ficou lá, leu muito, conheceu muitos americanos, fez muitas amizades. E quando aí brincaram que ele... Porque justamente quando me apresentaram o Bi, disse, esse aqui está chegando nos Estados Unidos, fala inglês com ele. Que era o meu desespero lá em Campinas. Todo mundo que falava 3 palavras de inglês vinha me apresentar para conversar inglês comigo. E saía aquele inglês macarrônico que não me dava prazer nenhum de conversar. E quando vinha mais um, olha, fala inglês com esse, eu arrepiava. Mas eu conhecia bastante inglês, gostava muito de Somerset Maugham, era favorito, gostava de Van Gogh, no tempo que nem pouco se conhecia de Van Gogh. Tinha bastante cultura, e era uma inteligência assim fina, depois que você cruzava um olhar, você estava sabendo o que o outro estava pensando. Os problemas entre nós não havia esse problema de depressão dele,
certas coisas, e isso tudo acarretava prejuízo financeiro, dificuldade ponto dele se fechar no escritório e não receber ninguém. Estava deprimido, você pensa, não, saía de manhã, voltava para almoçar, saía de tarde, voltava para jantar e não fazia nada, ficava trancado no escritório. Porque a preocupação do Bi foi que a vida parecesse normal. Ele passava as agruras, as coisas lá, mas aparentemente estava tudo certo, ninguém... Então ele manteve aquilo com, eu imagino, o sacrifício, o sofrimento para manter aquela atitude, procurar perante a família, perante os filhos, que estava tudo bem, tudo certo. Né? Muito difícil. Um grande amigo que eu tive foi o cunhado, cunhado dele, que era psiquiatra, e que conversou muito comigo, me explicou muito dos problemas do vida e tudo isso. Eu disse, olha, é doença, porque quando ele ficava muito amargurado, ele recorria à bebida. E ele disse, não briga, porque na casa de briga é outra coisa. Eu aceitei, então, procurei curar, procurei contornar. De vez em quando tinha sucesso, de vez em quando despencava de novo, mas a vida foi tudo isso. E sempre procurando fazer a vida o mais normal possível para os filhos. Tive durante muito tempo a ilusão que eles não percebiam nada, que é pura ilusão. Mas a vida, com tudo isso, com toda essa problemática, com essa coisa toda, as crianças tiveram a educação que tinham que ter, foram nos colégios que tiveram que ir, foram as festas que tiveram que ir, tiveram as férias que puderam ter. Quer dizer, não, a vida deles oficialmente correu 100% igual a de qualquer pessoa da nossa padrão, um pouquinho mais de sacrifício, um pouquinho mais de esforço, mas sempre mantendo aquela... A casa era a mesma, estava todo mundo bem arrumadinho, a casa bem arrumadinha, famílias reunidas, tudo. E era o jeito, né? Com o tempo foi... Não, agora tinha fases muito boas, em que ele melhorava, passava ótimo, tinha dias muito agradáveis. E era um companheirão. Uma conversa gostosa, a gente se entendia bem, a gente se dava muito bem em todos os setores. Eu não lastimo a vida que eu levei, se tivesse que viver de novo, estava tudo bem. Não tem problema. Talvez soubesse um pouco mais, pudesse consertar um pouco certas coisas melhor, mas tudo bem. Às vezes, uma vez, fizemos diversos tratamentos, porque o Adalto me acudia. Teve uma ocasião, acho que o Fernando devia ter uns 10 anos, o Fernando era muito emotivo, muito calado, muito quieto, né? Então, o Bi estava ruim, eu estava consultando o doutor Longo, Paulino Longo, inventou fazer eletrochoque. Inventou eletrochoque, ficava maravilhoso por uns tempos. Mas que é uma coisa horrível, né? Não cheguei a ver. Mas depois ele me chamou e me disse que o Bi tinha ideia de suicídio. Então eu fiquei apavorada. E eu começava a ponto de eu 2, 3, 4 vezes ligar para o escritório, não para falar com ele, só para ver se ele atendia. Eu não tinha o que dizer, não tinha pretexto para telefonar, só queria ver se ele estava lá. Quantas vezes fiz isso? Aí eu vou conversar qualquer coisa com o doutor Longo, ele disse, a senhora que está precisando de tratamento, a senhora está precisando de tomar umas injeções de insulina. Eu disse, por quê? A senhora está com mania. Eu disse, mas escuta aqui, o senhor me chama e diz que meu marido está arriscado de eu perder meu marido, e ele está tão deprimido que ele pode até cometer um suicídio. O senhor acha que eu estou doente porque eu estou preocupada com isso? Dá paciência. Né? Loucura é você se preocupar com o que não existe, mas se de fato existe, eu estou preocupada porque o senhor me chamou a atenção. Ele queria que eu tomasse insulina. Porque a senhora precisava se internar e tomar insulina. Acho que ele precisava, não tá. Tinha umas coisas assim. A gente linda, uns médicos bons. E assim foi tocando a vida das crianças. Estudando bem, tiveram professor de inglês, tiveram aula de música. Eu também estudei um pouco de piano, enquanto eu tive um piano emprestado, depois fiquei sem. E a gente ia tocando. E os filhos, assim, como é que eram na infância? Ótimo. Mais ou menos como é que eles eram? Ótimo, divertido, gostavam muito de futebol, tinham fantasia de vestindo de jogador de São Paulo.
O Luiz Vilela, que morava em frente, era companheiro. Eu saía com o carro cheio de criança, porque levava os meus e os Vilela de frente. Todo mundo pensava que eram meus filhos, porque a Lourdes, mãe deles, não saía de casa. E a menina era lourinha. O menino também, o Luiz. O Luiz e a Maria Silva, que eram da idade dos meus. Então eu enchi o carro com os meus 3, mais os 2 da Lourdes, e a gente ia passear, levar as crianças no zoológico, ia junto. Domingo a gente saía religiosamente para passear com os filhos. Passear de carro. Porque na época Uma vez, depois passava de bonde também, porque novidade ia até o fim da linha, fazer o balão e voltar. E bonde eles não conheciam quase, né? Foram para a escola, teve um tempo, uma vez que a Fernando e o Arthur foram para a escola, e a Cristina ficou em casa chorando, tão desesperada, que o pediatra, que era o doutor Voisk, disse: tira o Arthur da escola, fazer companhia para a Cristina mais uns 6 meses, vamos ver como é que ficam as coisas, que a menina vai morrer de desespero, ficar sozinha em casa. Aí o Arthur saiu da escola e ficou em casa para fazer companhia para a Cristina. Depois foram todos para o Teixeira Branco, foi uma belíssima escola, tinham notas muito boas, tinham prêmio de assiduidade, fomos a tudo que era espetáculo de criança, nós fomos. A criança ia bater uma varetinha no triângulo, lá estava o Bi e eu em tudo que era festa de colégio, e o Bi queixava muito que a família dele nunca deu apoio. Então eu disse: Bi, uma coisa que nós vamos fazer para o nosso filho, todo o apoio que eles fizerem, nós vamos estar lá batendo palma. Porque ele saiu da escola, ficava no colégio, depois, quando ele se formou em Direito, a família na fazenda nem se abalou para ver São Paulo, para a formatura dele, ele não foi colar grau, ele foi buscar o diploma no dia seguinte na faculdade. Mas essas coisas marcam muito. Então, o problema dele é assim, não fizeram por mal, o pai estava trabalhando lá, não usava dar tanta importância aos filhos que nós damos agora, né? Essa geração não teve isso. Quer dizer, eu tive. Meu pai e minha mãe eram, não sei, tinha outro foco, talvez papai ser inglês, não sei se isso tem algum. Mas fazendeiro antigo, esse negócio era fazenda e nada mais. E meu sogro era uma ótima pessoa, um homem muito bom, mas não passava na cabeça dele sair de lá, viajar não sei quantas horas para ver formatura com o filho. Então, não era costume. Não era costume. Não se dava presente de Natal. Eu que instituí o presente de Natal na família. Eu disse: Bi, está chegando o Natal, e os teus sobrinhos, o que você vai dar? Ele disse: tá o quê? Eu disse: ué, Natal a gente presenteia a família. Aí saí com ele, comprou presente para todo mundo. O Natal que nós ficamos noivos, porque os sobrinhos dele ganharam presente. Não tinha esse hábito. Era uma vida muito seca, né? Muito seca, muito severa, muito árida mesmo. E o Gui era uma pessoa muito sensível. O Tomé também era. Agora o Tomé era mais dócil, não sei, não tinha tanta coisa, que o Tomé não estudou, mas foi um homem boníssimo. O Tomé era o irmão do Bi, mais chegado a ele, quer dizer, mais perto de minha idade, era o companheiro, de 2 anos mais velho. Então eles foram juntos para a escola, era pela idade, né? O outro era bem mais velho, o Fernando, e o Ivo era bem mais moço. Eram os 4 irmãos, o Ivo era o último. Então não tinha esse contato, mas o Tomé e o Bi eram muito ligados, muito unidos. O Tomé foi um grande amigo, companheirão. Mas não era um homem que gostava de, não é que gostava de luxo, gostava das coisas boas. Ele tinha um terreno na Alameda Santos, ele queria construir uma casa grande, com sala de música, não sei o quê. E minha cunhada era muito cima, neta do Francisco Schmidt, do Rei do Café. Mas a pessoa mais simples que eu conheci. Eu disse: que nada, Tomé, vamos fazer 3 casas, a gente mora numa, aluga as outras 2, faz 3 casas simples. E foi o que acabaram fazendo. Mas o Tomé gostava das coisas finas, das coisas boas. Então, e o Gui era simplão, era mais, aparentemente, acho que não era tanto quanto ele gostava de parecer. Eu disse: ainda bem que eu não casei com o Tomé, e você com a Margot, porque vocês iam morar numa choupana e nós íamos acabar com o dinheiro morando em palacete e fazendo as coisas, procurando as coisas boas da vida, né? Mas é assim, a vida a gente ia tocando os filhos, primeiro no Teixeira Branco.
todos muito estudiosos. O que uma vez as professoras no Teixeira Branco me disseram foi o seguinte, que nunca é difícil no colégio ter 4 irmãos do mesmo padrão. Se um era levado, um era estudioso, o outro era gaiato, o outro... Não, os 4 tinham o mesmo ritmo. Todos estudavam, todos eram obedientes, todos eram assíduos, tanto que era uma forma só. E foi, meus 4 filhos sempre foram, quer dizer, diferença de gênero todo mundo tem, mas não teve um que fosse assim, muito mais estudioso que o outro. Todos conseguiram fazer tudo que tinha que fazer direitinho. Acabaram o Teixeira Branco, foram fazer o colegial no São Luís, os Fernando e o Arthur, o Luiz Vilela junto. Fez o curso junto com o Arthur, desde o jardim da infância até o último ano do Mackenzie, da engenharia do Mackenzie. Foram os companheiros. Ontem tivemos juntos. Domingo quase sempre se encontro no fim da tarde. Ou com o Fernando ou com o Arthur. Eles ficaram dos dois. Então, a Estela, a Maurinho trazia muito a Estela, ele vinha aí. Você precisava ver a Estela, né? Yeah. A Estela já é um outro ramo. Pois é, um pouco desse. Falando da irmã, né, da Aline, né? A Aline era muito bonita, muito. Ela ficou pro lado de Campinas, casou com a Mauri e continuou naquele ritmo de cidade pequena, que reunindo aquele grupinho dos 400 de Campinas, que eram da família da Mauri, os amigos dele, reunindo no clube de tênis e jantavam juntos, e aquela badalação. Mas a Aline estudava, a Aline tinha cabeça, ela lia muito também, acompanhava, mas ela acompanhava o movimento social de Campinas. Tinha a Estela muito, muito engraçada, sempre muito bonitinha, muito da idade da Virgínia. As duas tinham poucos meses de diferença. A Virgínia a Estela nasceu em fevereiro e a Virgínia nasceu em abril do mesmo ano. Então, durante um ano tem fotografia das duas juntinhas, uma moreninha, outra lourinha, lá na Guaianazes, essas fotos dela. Mamãe e papai moravam em Campinas, a gente ia lá para o Natal às vezes. E a senhora nessa época, quer dizer, a senhora teve uma época que a senhora ficou acompanhando os filhos e depois a senhora acabou indo trabalhar, né? Bom, isso, eu comecei a sair de casa quando o Eduardo foi para a escola. Porque quando o filho vai para a escola, que a casa fica vazia, fica insuportável. Você fica olhando a hora do relógio de chegar, né? Se está na hora de voltar. Então eu tinha que tomar uma providência, não podia ficar fazendo isso. Aí apareceu o curso de decoração. E um curso que eu sou uma negação para desenho. O que me atrapalhou em decoração foi a dificuldade de eu sempre ter uma desenhista para passar minhas ideias para o papel. Então tinha um anúncio no professor Louis James, da Universidade, não sei de onde, Pensilvânia, vai dar um curso de decoração. Não precisa saber desenho, você conhece que eu vou. Era parte do mundo, não precisa saber desenhar. Mas pronto, esse curso foi anos 50. O Eduardo nasceu em 38, não, 40, como é que é? 45. 43. A Cristina é de 53, não, a Cristina é de 43 e 48. E ele já estava ficando grande, já estava na escola e tudo isso. E apareceu o curso de decoração. Eu fazia um pouco de aliança francesa, mas a aliança francesa foi depois. Eu fiz primeiro o Instituto de Letras Inglesas, foi a primeira coisa que eu abordei para sair de casa. Então, estudei bastante, fiz o Oxford Junior, ganhei meus prêmiozinhos, colecionei, e estudava muito, e continuava tomando conta de casa, porque com 4 filhos. E leva na escola, porque acompanhar, eu fiz questão. Enquanto meus filhos foram pequenos, eu assistia a refeição deles, eu levava no colégio, eu buscava no colégio. Eu estava presente,
não dava procuração para ninguém fazer a minha parte de mãe. E, bom, tive problemas. O Fernando, com 2 anos e 8 meses, quase que vai embora também. Ele operou a garganta. E ninguém acreditou muito nas minhas conversas de hemofilia. Eu dizia, nós temos uma tendência para sangramento, nós somos hemofílicos. O pessoal dava risada. O que é isso, hemofílico? Não sei o quê. Fez aquele examezinho de orelha, né? Não dava uma coagulação mais ou menos. Não, tá bom. Na véspera da operação deram uma injeção de vitamina K e cortaram a garganta do menino. O esquisito do tipo de sangramento nosso, do Fernando, assim, na hora ele fecha. Depois os capilares relaxam e começa a sair um pouquinho de sangue, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu sei que de tarde o menino estava vomitando coágulo de sangue desse tamanho. Aí corre para o hospital. Nunca ninguém operou a garganta e ficou 8 dias internado na clínica. Nós ficamos com o Fernando. E aí, Fernando. Fernando, com 1 ano e 8 meses. Ele tinha garganta péssima. Ele tomava sulfa. Sulfa atrapalhava o estômago, o menino passava mal. Quando ele ia começando a comer, engordar um pouquinho, vinha outra dor de garganta. E estava nesse jeito que o doutor disse, não, precisava ver essa garganta. Aí vem aquela conversa, eu tenho medo, porque eu acho que nós temos uma tendência a sangramento. Você fala, meu pai tinha hemofilia, não sei o que. Mas não, o que é isso? Fui no médico, fizeram um tal exame de dedinho, aquele espetadinha no dedo. Não, acho que não conheceu mais isso, viu? Aí o que salvou, você chegou num dia que o Fernando já estava com 1 milhão de glóbulos vermelhos só. Aí teve que ter transfusão de sangue, mas a transfusão era aquela coisa de açougueiro, né? Prendia, deitava ele numa cama, ou deitava o doador na outra e ia tirando o sangue de um e passando para o outro. Era fresquinho, né? Não contaminava. Mas tinha o perigo da pressão dele não aguentar. Mas teve um momento em que ele disse, bom, vamos ver se dá para fazer a transfusão. Como disse, se der, e deu. Então fazia transfusão de manhã, ou fazia de noite, no fim da tarde, de manhã tirava o sangue, até chegar num nível. E aí deu uma flor, ele ficou fraco, mas depois ficou ótimo, né? Ficou forte, tudo, não teve mais nada. O Arthur não tinha nada disso. Então, a Cristina era menina, já não me preocupava, não tinha esse problema. Dor de garganta, o Arthur tinha, mas não preocupava. E aí foi. Onde que estamos? Que idade eles estão mais... Bom, quando em 1950, mais ou menos, que eu fiz o curso de decoração, aí comecei a me entusiasmar, né? Aí saía para visitar as coisas, depois inventamos de fazer o clube. Em 51 já bolamos o clube de decoração. Já começava a reunir toda semana, um dia a gente saía. E não tinha dinheiro para... Quer dizer, não tinha dinheiro. Tinha a presidente do clube, era Georgina Castilhão, e morava aqui embaixo, por sinal, minha amiga, o cartão de Natal dela está aí. E o marido foi estudar nos Estados Unidos e ela acompanhou. Ela disse, um dia ela pega um táxi, para um táxi na minha porta, ela vem com 3 revistas, uns 5 livros e 5.000 cruzeiros, 5 qualquer coisa, não sei o que era, naquele tempo, acho que era 000, que seria hoje. Ela disse, não deixa o clube morrer. Ela era presidente. Tá bom. Aí a garagem da minha casa ficou sendo a sede do clube. E daí, porque naquele tempo eu não tinha feito salão. Tinha a garagem, tinha um armarião na garagem, que era a biblioteca do clube. E do outro lado era o quarto de empregada, que era virado para trás. E depois eu modifiquei tudo, fiz o salão abrindo para frente, o quarto de empregada para trás. E aí eu fiz aquele salão grande. Mas e daí começou o clube, daí começaram as atividades, depois alugamos uma salinha aqui, depois... Foi o primeiro clube de São Paulo, né, de decoração. Não tem uma história Tem agora,
tem agora a ABAV, uma associação de decoradores, mas são mais como se fosse para arranjar trabalho. O nosso era mais para estudar decoração, estudar arte. O nosso era mais... Eu sempre até gostaria que tivesse chamado Centro de Estudos, não um clube, que se chamava Clube de Decoradores. Eu disse, meu Deus, parece sindicato. Não era isso que eu queria. Mas do Rio de Janeiro fizeram também, e eram alunos do professor James, que ele vinha uma vez por semana aqui, e ele fazia, a sede dele era no Rio. Inclusive a presidente era a prima do Bi, o grupo de lá, está até hoje lá no Sol de Copacabana. Nós estivemos lá no passado, fomos visitar a turminha lá, e começamos aí o professor vinha dar aulas, e começou, eu fiquei a assistente dele. Quer dizer, fazia chamada, recebia o dinheiro das alunas, marcava, fazia matrícula, fazia aquela... Era bom, porque ele não pagava nada, né? E eu estava louco, estava no meio da decoração, estava exultando. Depois ele passou um susto no avião, o avião pegou tempestade, depois você ficar com medo. Mas de vez em quando ele telefonava, olha, eu não vou poder ir hoje, você dá aula para mim. Devagar, eu ficava apavorada, devagarzinho eu fui começando a substituir. Eu continuava, estava estudando alucinadamente. Eu ganhei o primeiro prêmio do curso e estudei muito. E no fim ensinava coisas que ele já não ensinava, já tinha inventado mais, encaixar mais umas coisas no currículo. E foi indo. Ele disse, olha, eu não vou mais, vocês o curso fica para o clube, vocês se viram aí. E ficamos. E a senhora assumiu? Eu assumi junto com a Arine, que era a tesoureira do clube. Ela disse, então vamos dividir as aulas. Nós duas ficamos com o curso. E daí começamos. Foram 30 e tantos anos acho que nem sei quantos anos que demos o curso. Eu parei de dar em 82, no ano que o Bi morreu mais ou menos. Nós mudamos aí, quebrou uma parede do clube, não pude ter aula. Depois que nós mudamos para cá, para a sede nova, aí já abriu o IAD, já tinha cursos com mais profissionais, né? Eram profissionais que podiam... E nós dávamos aula uma vez por semana. Eles já tinham aula, já fizeram desenho, essas coisas, não tinha possibilidade de fazer, porque eu ainda era dona de casa, sistema antigo, que tinha muita responsabilidade com a casa, podia sair umas tantas horas por dia. Não é pessoal que sai de manhã, volta de noite, nem bate pico em casa, como a gente vê muita moça hoje fazer, né? A nossa profissão era dona de casa. E o resto era divertimento. Depois eu tinha os problemas, quando o Bi não estava bem, nunca faltei uma aula. Eu me lembro de sair do hospital, porque o Bi teve umas 2 vezes hemorragia de estômago. Está no hospital com ele. Eu saía do hospital, dava minha aula, voltava para levar meu caderninho, levava minhas pastinhas. Às vezes minha cunhada ia, ficava lá as horas que eu tinha que me afastar. E a aula, no duro. Nunca faltei uma aula. Aliás, eu não dei aula uma vez que eu fui para o Rio ficar com tua mãe quando ela foi operar tireoide. Foi uma semana que eu arranjei uma pessoa para me substituir. Mas eu estando em São Paulo, nunca deixei de dar aula de decoração. Foi gostoso, foi muito gostoso. E depois foi útil também, né? Hein? Foi útil. Foi útil porque eu praticamente a minha parte de lazer, de comunicação, de amizades vem do clube. Porque em casa era muito difícil, ter os parentes, família sim, sempre. Agora amigos o Bi fugia, quando o Bi estava deprimido eu não queria ver ninguém. Mais de uma vez o Bi tinha um grande amigo, Nelson Rodrigues Neto, era médico, eu tinha um grupo grande, bom de médicos, os amigos do Bi eram médicos. Ele passava às vezes quando era solteiro, eles passavam a noite, eles estavam de plantão, ele ficava lá com eles, ficava a noite conversando lá na sala dos médicos. Entendia de medicina, dava palpite, tudo. Era o Nelson, era o irmão dele, o Tonico, era o doutor Nobre, todos da Beneficência Portuguesa. E o Nelson casou, eu fiquei muito amiga da mulher dele, que é até madrinha da Cristina, a Maria. E ela morava na Brasília Machado,
em frente mais ou menos ao meu primeiro apartamento. E daí a nossa vida sempre seguiu mais ou menos paralela. A gente era onde a gente ia, que separava os homens das mulheres, não na casa do Nelson, mas na casa da família, todos os Rodrigues Neto, que eram família grande, a gente era amigo de todos, dos irmãos e dos cunhados, era um grupo muito grande. Então, sempre foram o Nelson. Então, eu tive muito apoio, sempre, na doença do Pi, nos problemas meus com o Pi, de saúde. Era no Nelson, no meu cunhado Tomé e no meu concunhado Adalto do Rio. Ponto Adalto fechar o consultório e vir aqui para São Paulo me acudir. Quando eu chamei, ele largava tudo. Muitas vezes eu marcava encontro com dois deles numa confeitaria para conversar, eu não podia contar como é que o bicho estava assim, na minha casa. Ele podia entrar, podia estar aí. Eu marcava, vamos na Vinense tomar um chá. Então estava eu com o Nelson e o Adalto, a gente estava conversando, procurando solução para fazer isso, vamos distrair o dia assim, vamos ver quem sabe isso aqui dá certo, se ele gosta disso, se ele aceita aquilo. E fazer aquela campanha, o Nelson daqui, o Adalto do Rio. Eu me lembro uma vez, que foi uma daquelas crises bravas, daquela ocasião que o médico queria me dar o remédio, foi quando eu estava com o Paulinho no lombo, o Adalto veio, depois ele vinha aqui para conversar com o médico do BI, eu dizia, Adalto, pelo amor de Deus, vai lá, fala com o médico, vê o que ele acha, o que você está fazendo, se está certo, porque o Adalto nessa ocasião, ele estava chegando nos Estados Unidos, ele era o chefe das doentes mentais, como é que chama? Do Serviço de Doentes Mentais do Rio de Janeiro, do Brasil. Tem hospital pelo Brasil inteiro, você vai em Goiânia, no hospital do Alto Botelho, né? E ele estava chegando nos Estados Unidos e a coisa estava feia aqui. Foi na ocasião que o Getúlio foi deposto, que o Carlos Luz estava na presidência. Eu sei porque nós fomos conhecer o Catete, ele nos ofereceu um chazinho no Catete. Ele era muito, muito pão duro, não gastava dinheiro do país, mas ofereceu um chazinho para nós, muito bichuruco. Mas foi assim, o Bi começou estava com a chave do túmulo no bolso, não sei o quê. Eu comecei a ficar apavorada com aquela história do médico me avisar. E eu tinha meu cunhado era um amor mais velho, o Fernando, mas completamente fora da realidade. Telefonei, Fernando, faz favor, vai no consultório, fica lá com o Bi um pouco. Eu não posso ir. Você, como irmão, vai fazer uma visita para ele, fica lá, controla ele. Ele foi lá, foi no telefone, ele está bem, ele não precisa de nada, ele me mandou embora. Ah, tá bom, obrigado. Não dava, ele não entendia o que estava acontecendo. Aí eu telefonei para o Rio, disse, olha, a coisa está feia, eu não sei o que fazer, o Bi está muito ruim, tá passando mal, tá tomando uísque, não está saindo dessa. Ele pegou o avião, veio aqui, levou o Bi embora. Passou, aí ele disse, não, você vem atrás. Eu levo o Bi, vou lá para minha casa. Aí eu ajeitei a Ângela, aquela empregada, aquela pessoa que me ajudava demais, ela era costureira. Tinha sido pajem na casa da Maria Elisa, irmã cunhada do Tomé. Pessoa que foi queria da casa, tudo. Ela casou e agora estava costurando para fora. Ela costurava para mim, mas ela ajudava a pajear a criança, ela ajudava a fazer capa de sofá, fazer pijama. Eu ia para a fazenda passar as férias. Quando eu voltava, tinha pilha de camisa do uniforme de cada filho. Tantas camisas para um, tantos pijamas para eu. Eu deixava o pano, quando eu voltava, estava tudo. O enxoval do ano estava prontinho. Ela me ajudou muito. Então, chamamos a Ângela, deixei a Ângela em casa e fui atrás pro Rio. Aí nós ficamos lá uns 4, 5 dias. Resultado, o Fernando, ele tinha, no dia que o Bi foi embora, foi com o Adalto, era um feriado, ia ser feriado, véspera de feriado, e tinha uma festa de criança. E eles tinham levado na festa e deixaram lá. Quando voltaram, o pai não estava. O Fernando ficou de tal forma, ele não deu demonstração, mas depois que eu viajei, deu uma febre no Fernando que não tinha jeito. Tomava remédio chamava o Carlos Faria, que é o primo, que é médico, acudia, deu porção, dava não sei o quê, não tinha jeito. Aí eu deixei o Bi lá, vim, acudi o Fernando.
No que eu cheguei, o Bi trouxe uma carta do Bi para ele, passou a febre dele, sarou. Aí eu fiquei em casa com os filhos, deixei o Bi lá. Mas de vez em quando tinha umas dessas. Agora eu sempre contei com o Adalto, com o Tomé e com o Nelson. Eram os meus esteios, meus grandes amigos. E meus amigos sempre homens, viu? Até um certo ponto, agora é tudo uma mulherada danada. Agora é a mulherada do clube de decoração. Agora acho que eu não conheço os maridos delas. Mas e assim foi, ia tocando a vida. O que mais? Os meninos estudando, a Cristina nascendo, se desviando dos meninos, que o doutor Vesco brincava de mim. Ele achava que o Arthur parecia um cidadão romano, aquele cabelo crespo, o Arthurzão. E a Cristina engatinhando, os meninos andando de bicicleta, porque ele não tinha, como não tinha quase desnível do jardim para casa, eles entravam em triciclo, dava a volta na mesa de sala de jantar, saía, e a Cristina engatinhando pelo meio. O Voisque achava lindo aquele se divertindo. Eu passei a tratar com o Voisque justamente depois da doença da Virgínia. O Voisque morava na Conselheiro Zacarias, a continuação da Pamplona, acho que é Conselheiro Zacarias, no primeiro quarteirão. E às vezes eu chamava o Alcântara, que era que eu conhecia, com o problema da Virgínia, e eu via o doutor Voisque, que era assistente dele. Veio, ajudou muito. Quando o Fernando nasceu, eu chamei o doutor Alcântara de novo. E passando o Fernando, um dia o doutor Voisque me disse: Dona Ávila, eu não sei porque a senhora me chama tendo um médico tão bom, tão perto. O Voisque está aí, a senhora não chamou o Voisque, porque é mais fácil para a senhora. Mesma coisa, de vez em quando você vai no consultório, mas num aperto para a senhora é mais interessante chamar o Voisque. Aí eu gostava muito, o Voisque foi muito bom, muito amigo. Desde que o Fernando, depois daquele negócio de nariz, ele de vez em quando acontecia alguma, o nariz dele sangrar não era difícil. Uma vez eu me lembro que eu ia viajar, ia para a fazenda, então você vestia com um chapéuzinho e ia acompanhar até a rodoviária, até a Estação da Luz. E eu estava pronta para levar o Bi, acompanhar o Bi, que ia viajar. O Fernando vai abrir a porta da geladeira, dar um no nariz. Bom, aí o Bi foi sozinho, eu fiquei lá tentando pingar sem nada. Aí não resolvia, bate o telefone. Então vou, está sangrando o nariz do Fernando. Quando eu viro assim, talvez já está junto. Eu já subi a escada de 3 em 3 degraus e estava lá em cima, sempre em cima, curtindo. Ele tinha um cuidado com meus filhos, porque ele viu o caso da primeira, ele dizia, uma vez eu ouvi uma conversa, precisa cuidar, teve acidente da primeira menina. Foi tão brutal que eles consideraram quase um acidente a doença dela. Né? Então ele foi muito dedicado, muito amigo. E aí foi. Família sempre muito boa, quer dizer, quando eu ia para a maternidade, minha cunhada Mariquita ficava em casa com as crianças. Ela ficou minha filha, em vez de ser amiga, a irmã da Cristina. Cristina achava ela mais velha, também ela tinha 19 anos, Cristina acho que devia ter 15, ela era velha. Mas quando ela ficou 3 meses por aqui, pelo Brasil. Até hoje ela me escreve. Me chama mamãe, mamãe. E quando eu estive nos Estados Unidos, foi engraçado. Foi uma viagem resolvida assim, meio correndo. Uma minha amiga ia, e eu resolvi aderir. Mas assim, meio sem planejamento, também o que eu ia fazer, eu ia viajar. Eu não tive tempo de mexer muita coisa, eu passei a mão na correspondência, tirei uma carta da frente e levei comigo. Eu disse, eu vou descobrir se eu estou perto dela, ou se o telefone dela, alguma coisa que tinha dentro da carta. Quando eu chego em Chicago, eu vejo no aeroporto, eu vejo um ônibus, Wisconsin. O ônibus saía do aeroporto de Chicago e ia para a cidade dela. Aí eu não tive dúvida, eu cheguei no hotel, fiz uma ligação para ela. Eu disse, Fante, eu estou aqui em Chicago, no hotel assim, que distância eu estou da tua casa, como é que é? Eu disse, você está 3 horas daqui, vem para cá. Eu disse, espera um pouco. Fechei minha conta no hotel, tinha acabado de fazer o check-in, passei minhas malas para o quarto dos meus amigos, que eu estava com um casal amigo. Eu disse, eu vou para Wisconsin, eu vou para Eldorado. Eu vou pegar o ônibus. Ela descobriu, aí ela descobriu, disse, olha, às tantas horas tem ônibus, chegar aqui às tantas horas, não sei o quê.
Eu sei que eu fui de noite, não, aquele dia eu ainda fui, que eu tinha aqui em Chicago, ir no museu para ver as... Tem uma coisa no Museu de Arte de Chicago, uma coisa muito interessante para decorador. Tem salas em miniatura, todos os estilos de móveis, ingleses, franceses, tem mais uma igreja barroca, uma sala japonesa, uma sala chinesa. E eu tinha o livro desse negócio, eu disse, eu preciso ver isso aqui. Mas de noite, quando eu peguei o ônibus, chegava meia-noite em Wisconsin. Então eu fui ao museu, vi lá o que eu queria, comprei slides, e disse para a Lida, hoje eu nem durmo aqui, eu pego o ônibus, durmo lá, passo o dia lá e volto para a gente continuar. E lá fui eu. Ela disse, olha, eu nem vou, eu não vou te buscar porque eu estou de cama com uma gripe terrível, mas você pode pegar o ônibus que nós vamos dar um jeito. Cheguei lá, fui para casa dela, ela tem duas meninas, duas filhinhas, o marido, nós ficamos lá, conversamos até amanhecer. Cheguei lá meia-noite. E de manhã cedo ela ainda estava gripada, dormiu até mais tarde, aí as filhas desceram comigo e me mostraram a casa, me contaram tudo. Então ela escreve que para as filhas dela eu sou uma mistura de Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Ai, me vem aí, não sei o que. Elas adoraram a farra, porque o pai estava mandando ia mandar elas passarem o dia fora para eles saírem comigo. Eu disse, não, vamos trazer elas juntas. Aquilo para elas foi massa, porque foi todo lugar que eles me levaram, elas foram juntas. Passamos o dia inteiro, fomos aos museus de lá, tiramos fotografia, passamos o dia inteiro, e elas ajudavam a pôr a mesa e tal. Passei o dia com eles, isso foi em 1980, que eu estive com ela. Mas ela me escreve, ela tem um timeshare na cidade do México, vive dizendo, quem sabe um dia nós encontramos, você vem para o México, nós encontramos aqui. Eu disse que vir para o Brasil é muito caro. Não sei. Como é que sempre foi esse gosto pela arte? Não sei. Sempre, como é que surgiu assim, uma coisa... Sempre tive vontade de... Eu sempre admirei as pessoas que realizam coisas, fazem. Como é que é a história do Palmeirense? Gente que faz. A pessoa, não é uma pessoa que é importante porque é rico. É aquele que constrói uma coisa, aquele que inventa uma coisa, aquele que descobre uma coisa, aquele que ajuda alguém. É aquela pessoa que se distingue porque faz alguma coisa de bonita, de útil. Eu sempre tive uma queda por isso. Agora, a arte eu sempre gostei. Assim, eu via falar, quando eu era menina, de escolas de pintura, achando que ia ser uma coisa fantástica, eu sabia o que será escola de pintura. E comecei a comprar livro, depois, pela decoração, também. Agora eu gostava de Van Gogh, já tinha visto algumas coisas. E depois eu fui enfiando cada vez mais. E a senhora teve algum estímulo do vovô, do vovó? De quem? Dos pais? Não. É autógeno. Nunca tive nesse setor, não. Tinha estímulo para piano, para tocar piano. Para música, que era mais natural, mais comum. Porque toda menina estudava piano. Eu gostava muito. E era jeitosa, mas esse negócio muda de Belém para São Paulo. Depois a gente aí perto não tem piano. Mais tarde eu consegui piano, retoma, mas é uma época que estava com criança pequena, já não dá. Mas eu sempre batuquei um pouquinho. Agora, tia, a senhora, quer dizer, nesses 84 anos, quer dizer, de 1913 para cá, como é que a senhora imaginava a vida da senhora quando pequena? Como é que a vida se realizou? E hoje, o que a senhora pensa da vida? Eu acho que eu não imaginava nada, a gente vai vivendo, né? Quer dizer, não imaginava. Minha avó dizia, quando você crescer, você vai para São Paulo, você vai casar com um fazendeiro rico. É engraçado que minha avó passar a mão na cabeça e dizer isso, ela dizia. Eu dizia, que bobagem, não sei o quê. Acabei, casei com fazendeiro, não era rico, mas era fazendeiro. Gosto muito de São Paulo, adoro São Paulo. Acho uma cidade fantástica, acho um estado maravilhoso, acho tudo muito bacana. E adoro o Rio de Janeiro. Tem uma quedinha pelo Rio de Janeiro que não tem jeito.
Mas como é que é? Quer dizer, como é que hoje a senhora vê a vida? Quer dizer, a senhora viveu é, uma época, né, que as coisas eram de uma forma e hoje... Eu vivi uma época muito rica, muito boa, que aconteceram muitas coisas importantes. Eu vivi a Revolução de São Paulo, eu vivi a guerra, eu vivi a temporada do Churchill, acompanhei a trajetória do Churchill, você quer coisa mais? Acompanhei o Carlos Lacerda, sempre vibrei com os grandes homens. Então, eu vivi intensamente essa temporada toda. Eu me lembro, aqui na última guerra, nós tínhamos um cantinho lá nos Estados Unidos, do radinho, 9 horas da noite, era hora de ouvir a BBC. Então aquilo era sagrado, e a gente acompanhava as forças aliadas. E tinha um vizinho que tinha um cachorro que ele chamava de Churchill, a gente quase tinha vontade de matar o vizinho. Mas foi uma vida muito, eu acho muito rica, muito interessante. Tive problemas, mas fui vencendo cada dia de um jeito. Nunca baixei a cabeça, nunca me senti por baixo. Eu sempre ia lutando, dando minhas cabeçadas, levantando e tocando para frente. E hoje, como é que a senhora vê a vida hoje? Quer dizer, claro... Eu só gostaria de ter um pouco mais de dinheiro. O resto tudo está lindo, maravilhoso. Mas, quer dizer... Minha vida é muito boa. Eu tenho uma vida interior bastante rica. Eu nunca estou sozinha porque eu tenho meus livros, meus discos, minhas músicas, meus amigos, meus filhos. Nunca estou sozinha. Eu não sei o que é solidão, de que mora sozinha, tadinha. Coisa nenhuma, eu não dou conta de fazer o que eu tenho que fazer, de fazer o que eu tenho vontade de fazer. Eu estou sempre arrumando um negócio, despencando qualquer coisa, planejando de organizar uma coisa. Tenho mania de arrumar armário, quer dizer, isso ocupa bastante. Despenco de um lado, porque fazer caber coisa onde não cabe mais. Não posso comprar livro, porque nem tenho onde pôr. De vez em quando dá uma vontade de comprar mais alguns. Já dei muito livro para o clube, já dei livro. Eu fiz uma mudança, eu dei livro de inglês para aquela York School of English, que tinha em frente aos Estados Unidos, quando nós mudamos. Nós demos literatura inglesa mais simples, foi dada. Literatura, best-sellers, essas coisas, levei para a fazenda, pode emprestar, que alguém for lá, pode ler, ele vai embora, se perder não vai mal. Agora eu guardei as minhas preciosidades. Então eu tenho, ali no corredor, eu tenho a literatura em português. Portugal e Brasil, um pouquinho de português para cá, a maior parte é literatura brasileira. Ali em cima tem literatura francesa, que eu estudei, fiz a Aliança Francesa inteirinha, com prêmios. Prêmio assim, prêmio da classe e prêmio de todas. No primeiro ano eu pegava o prêmio de todos os primeiros anos. Eles dão o prêmio naquela classe e depois a maior média de todos. Só que francês, se você não for lá na festa, você não ganha o livro. Ele não põe o seu nome, ele põe um papelzinho, Premier de Cinquième. E gruda aquele papel lá, se você não tá, fica para o ano que vem, para quem ganhar. Mas eu só não recebi prêmio no ano que o papai morreu, porque eu faltei uma prova. Baixou minha média. Mas eu tive o prêmio do quarto, do quinto ano. Não, primeiro, porque foi assim, a Aliança Francesa, eu entrei quando o Arthur sarou do reumatismo. O Arthur teve um reumatismo infeccioso. Acho que estava na primeira série do colegial. Acho que ele tinha entrado no São Luís. Eu preciso ver essas cronologias que me atrapalham, porque confunde as coisas. Mas nós tínhamos saído ido para o Rio, e na volta, na viagem, o Arthur não passou bem. Acho que passou uns dias ao Rio na casa de alguma cunhada. Isso foi Semana Santa. E daí até praticamente julho o Arthur passou doente com reumatismo. Ele teve febre reumática. E aí eu fiquei em casa sem ir no portão, eu acho, porque ele tinha muita dor no joelho, a dor pula de uma articulação para outra. E eu tinha medo de dar um tratamento, tinha medo que ficasse uma sequela no coração, essa coisa toda. Foi quando o Bi teve a primeira hemorragia de estômago, que eu chamei a filhinha correndo para ficar com o Arthur, para eu poder acompanhar o Bi para o hospital. E na primeira noite que eu estou no hospital, entra ladrão em casa. As coisas que acontecem, né? Mas passou tudo e depois
o Arthur melhorou, mas eu fiquei um bicho do mato. Eu não tinha vontade de sair na rua, não sabia andar quase. Né? Eu fiquei tão dentro do quarto com ele, dentro da casa, que a casa não descia, ficava de um lado para o outro. Acho que, se não me engano, nesse ano o Fernando teve cachumba também. Isso foi um troço, assim, o Bito fazendo regime para o estômago. E quando o Arthur voltou para o colégio, depois das férias de julho, ele pegou da Semana Santa até agosto, aí eu disse, o que eu vou fazer? Eu preciso ir para a rua. Eu preciso vencer essa bobeira que eu estou agora. Então eu disse, vou estudar francês. Eu tinha que ter um horário. Eu tenho, até hoje eu tenho. Se eu não tiver o que fazer, eu me perco. Então eu já faço uns programas que me encaixam, aí eu sei viver. Se eu acordar e não tiver nada que fazer, eu sou capaz de pegar um livro e ficar aí bobeando o dia inteiro e não fazer nada. Então isso é perigoso. Então eu pego meu calendário, vejo o que tem que fazer, Estipula. organizo isso. Aí eu fui para a Aliança Francesa. Cheguei lá, eu disse, você quer matricular em quê? Eu disse, você precisa fazer um teste. Eu disse, não tinha coragem de fazer um teste de francês. Eu quero matricular no primeiro ano. Vou tirar as falhas que eu tive, que eu aprendi francês de ginásio, não é grande coisa, e o medo de fazer prova. Bom, cursei agosto, quando eu fiz a prova de agosto, em setembro disseram, você não pode ficar nessa aula, porque não é justo para os outros, você sabe mais que eles, passa para o segundo ano. Bom, passei para o segundo ano, fiz exame, tive o primeiro lugar no segundo ano, aí passei para o terceiro, no fim do ano. Aí eu comecei a estudar mesmo, porque o terceiro ano é puxado. E realmente ficam as lacunas desse francês que a gente estuda em colégio. Aí eu estudei a sério. Eu fiz um terceiro ano para valer, fiz o quarto ano para valer, fiz o quinto ano. Quinto ano tinha duas opções. Você podia fazer langue e literature e você podia fazer grammaire. Então eu fiz os dois. Para fazer bem feito. E aí eu comecei, aí no fim do quinto ano, começou a ter o exame de Nancy. Eles estavam catando, assim, aqui e ali, turno para fazer o primeiro exame de Nancy. E me pegaram a mim e a uma outra colega, que era fanática por francês, chamada, nunca esqueço o nome dela, Ilka do Nascimento. Na ocasião, ela tinha operado a garganta e delirava em francês.